Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje eu vou contar mais um pouquinho dessa minha trajetória no mercado de elaboração de material didático, para você poder compreender um pouco melhor o que está por trás, né, dessa qualidade que a gente oferece no Grupo Spolidori de Educação. Vou compartilhar aqui a tela com vocês podem aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, nunca materiais, né? Obviamente, ainda mais porque eu estou falando de elaboração, com as pessoas que podem se beneficiar da informação. Espera só um pouquinho, porque ele foi para o lugar errado aqui e a gente já arruma. Que a gente está, na verdade, no episódio 3, né, gente? Já passaram alguns. Aqui, episódio 3. E é daí que a gente começa. A evolução da elaboração. Já falei um pouquinho não, bastante, né? Sobre a elaboração aí dentro de como eu comecei. Aqui, na verdade, a gente vai retomar alguns pontos, mas pensando já na elaboração que eu tenho hoje, né? O que eu tenho a oferecer hoje, tanto para quem quer comprar materiais, quanto para quem quer aprender a fazer materiais, né? Então, essa evolução vai ser muito importante, aí é o diferencial que a gente tem em relação a todo e qualquer curso de elaboração que você venha fazer fora do Grupo Spolidori de Educação. Então, eu montei aqui uma linha do tempo, ela já traz tanto a elaboração que eu contei, quanto elaborações que eu ainda não falei para vocês, para que vocês possam compreender a gravidade, por exemplo, de um professor de sala de aula vender material, né? Então, lá na fase 1, o que que acontecia? Foi quando eu aprendi na escola ainda, né, a usar o caderno. Gente, caderno de pauta, ele é essencial a todo e qualquer elaborador. Um elaborador que não usa caderno de pauta, ele é fajuto, né? Ele vai ser um elaborador picareta. Tudo bem que o produto final ele está no computador, mas ele sempre vai começar no caderno. Tanto é verdade que eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu não mostrei nos outros vídeos. Vou até pegar aqui, ó. Não é compreensível a outra pessoa, tá? Mas esse daqui é o meu caderno de elaboração. Essas daqui, ó, são as páginas que eu já elaborei, né? Então, tudo isso daqui são rascunhos de materiais que eu já fiz e que ou já estão na loja, ou já foram para alguma editora, ou se transformaram em jogos. Então, a gente tem aqui a arquitetura desses materiais, né? Então, ela começa aqui, na verdade, não a arquitetura em si, mas eu começo a fazer aqui uma diagramação para que se torne aí uma arquitetura dentro das atividades. Daí você entende isso aí um pouquinho melhor no curso, né? Mas aqui a gente tem muito, e assim, eu uso muitos cadernos desses todos os anos, porque é um trabalho assim bem complexo a elaboração, se você for pensar. Complexo a princípio, mas depois que você acostuma, é, eu consigo fazer um material por dia se eu quiser, né? Se eu estiver me propondo a isso, eu consigo fazer, desde o papel até a folha pronta para impressão. Então é bem legal aí essa questão do caderno. Então, ali na fase 1, eu aprendi a usar esse caderno, que foi essencial para me tornar a elaboradora que eu sou hoje, e para que as atividades tivessem a qualidade e a funcionalidade que elas têm, perante quaisquer outras que vocês possam encontrar em livros ou na internet, né? Então, o que aconteceu? Eu aprendi a criar, isso foi muito importante, né? A criatividade, ela começou a vir do caderno também, o meu corpo precisa responder à mente, então se eu estou no computador, eu estou me degladiando com o pensamento, porque o pensamento da máquina é diferente do pensamento do humano. Se eu pensar só com o computador, ou seja, se eu sentar no computador e começar a fazer atividade, a resposta do aluno vai ser diferente. E eu posso, com todas as letras, falar que isso é verdade, porque eu já testei das duas formas ao longo da minha vida, né? Então, eu pude experimentar isso em diversas ocasiões, da diferença que dá quando eu começo na folha de papel e quando eu começo direto no computador a ideia. São propostas diferentes que dão resultados diferentes no aluno.
E daí a gente tem uma aventura total com o caderno, porque daí eu vou me descobrir como se eu criasse um novo mundo cada vez que eu faço um rascunho no caderno, né? Então, cada rascunho é uma nova aventura. Na fase 2 foi quando eu tive minha escola de idiomas, minha própria escola, e daí eu peguei tudo isso que eu aprendi no caderno e eu tive que adaptar no PC, porque daí eu já tinha na verdade, primeiro tinha uma máquina de escrever e depois um PC, né? Então eu adaptei isso à máquina de escrever e mais tarde ao PC. E daí a gente tinha algumas limitações, porque no PC naquela época, que foi anos aí 2000, e na máquina de escrever, eles não conseguiam fazer as ilustrações, então eu tinha que fazer manual a ilustração na folha, né? Então era uma coisa assim quase que de louco, porque eu fazia toda a página, a parte escrita, e depois eu fazia as ilustrações à mão, ou senão eu colava eu fazia vários adesivos em folha, né? E daí eu colava esses adesivos na página, o que fez eu começar a ter uma flexibilidade absurda aí. O cabeçalho, por exemplo, da escola, a gente não conseguia fazer na máquina de escrever, porque ele tinha sido feito em tipografia, né? Então, assim, eu pedi para fazer numa gráfica, foi um desenhista que fez, a Mr. Wonder Idiomas, né? E daí a máquina de escrever não fazia. O que que eu fiz? Naturalmente, eu coloquei vários daqueles cabeçalhos em uma página, e daí eu ia cortando e colando em cima. Então, eu deixava espaço em cima para o cabeçalho, e daí eu começava a datilografar embaixo desse espaço para poder ter ali o cabeçalho da escola, que é essencial para a identificação do autor da página, né? Do autor aí, no caso, o local. Então vejam que eu passei por uma série de flexibilizações, isso foi bastante relevante aí para a elaboração que eu tenho hoje. Então eu me adaptei com o PC, me adaptei com a máquina, e daí eu tive que criar novas artimanhas, que são essas daí que eu contei para vocês, da ilustração e coisa e tal. Mas o que é mais importante aqui é que nessa fase 2, na época eu não entendia, tá? Mas hoje eu entendo que lá na fase 1 eu tinha uma experiência individual. Então essa experiência era para eu aprender a ser uma criadora. Então ali desde meus 2 anos de idade até os 14, 15, máximo 16, foi quando eu fui desenvolvendo características individuais de elaboração, que são só minhas. Outro elaborador não vai ter essa característica, né? Isso daí é uma coisa que eu desenvolvi. E na fase 2, eu aprendi, hoje, né, eu vejo que é uma fase mais local, né? Então, aquelas atividades que eu fazia para Mr. Wonder eram atividades que, se eu desse em qualquer outra escola de idiomas, elas não teriam serventia, porque elas eram baseadas no livro didático que eu escolhi para poder utilizar na escola de idiomas. Então, a gente tinha o livro didático e desde aquela época eu já percebia que o livro era insuficiente. Logo que o aluno fazia a matrícula, a gente pedia um caderno, eu passava bastante coisa na lousa também. E além desse caderno, eu fiz uma apostila da Mr. Wonder que é baseada, então eram exercícios complementares do livro, porque nem o livro didático e nem o livro de exercício, que é o workbook, davam conta do conteúdo. Então, o que diferenciava a minha escola das demais concorrentes ali no local era exatamente esse booklet que eu fiz, né? Esse livro de exercícios, que era feito baseado no livro que eu utilizava, mas que faziam mais atividades que levavam o aluno a desenvolver melhor o inglês, ou o espanhol, no caso. Então, essa criação fazia toda a diferença, mas localmente, não era uma coisa que eu poderia distribuir para outros lugares, porque não faria sentido, era baseado numa realidade local. Por que que eu estou falando isso? Porque quando um professor faz uma atividade para a sala dele e vende, ele está matando dezenas, centenas e milhares de cérebros fora da sala dele, né? Então, quando eu compro uma atividade feita de um professor para a sala dele e não para a minha, né, que é generalizada, eu estou trazendo uma realidade aleatória para minha sala. Isso não dá resultado, gente. Sinto lhe informar, né? Então, isso é bem importante de pensar. Eu não sei se todo mundo alcançou o pensamento, mas é assim que acontece.
Na fase 3 foi quando eu entrei aí no município de São Bernardo do Campo como professora, né? E nessa fase eu tive que fazer um retorno, eu tive que retroceder, porque eles não tinham nem a questão de. Eles não aceitavam a questão de máquina de escrever e muito menos a questão de PC. Então não tinha como fazer as cópias, na verdade, né? A gente não tinha como fazer a cópia. Até dava para fazer a máquina de escrever para o mimeógrafo, né? Que é aquela máquina que eu mostrei para vocês no anterior. Mas ficaria muito pequena a letra para as crianças. Então eu tive que ter um retorno à mão. Eu tive que começar a fazer as atividades à mão, que é o que eu mostrei no vídeo anterior, né? Até fazendo ali na hora no vídeo para vocês poderem ver. E essa elaboração, ela se tornou ao vivo. Aqui eu aprendi uma coisa muito importante. Às vezes eu estava dando uma lição que até então eu fazia localmente. Lembra que eu contei para vocês que lá na escola de idiomas era local? Quando eu passo a fazer isso na prefeitura, durante os quase 15 anos que eu estive lá, eu começo a perceber que o que eu penso para o local, para uma hora tá perfeito, que é lá na escola de idiomas. Mas para 5 horas de aula, aquilo vai se modificando diariamente. E é exaustivo, né? Então, quando eu penso no local, isso vai acontecer muito claramente. É uma coisa que causa uma fadiga assim extrema, me causava, pelo menos. Então, às vezes eu dava uma atividade que eu pensei, eu fazia lá, montava a atividade, aplicava, e no meio da atividade, enquanto o aluno fazia, eu percebia que faltava um tipo de pensamento naquela atividade. Nesse momento da prefeitura, foi quando eu, sem saber, comecei a desenvolver engenharia pedagógica. Então, eu observava o que o aluno fazia, e daí, na própria aula, enquanto o aluno estava fazendo, eu já começava a esboçar uma nova atividade. Né? Então, eu já começava, eu pegava lá meu papel ectográfico, que é aquele papel com carbono para eu poder fazer atividade. E daí eu observava até chegar a uma atividade que solucionasse aquele problema. Porque a engenharia nada mais é do que isso. Trazer a solução para os problemas do cotidiano. Então, aquelas folhas que eu tinha me desenvolvido ali a fazer localmente na escola de idiomas e que agora eu fazia na prefeitura, elas tinham falhas que eu não tinha percebido antes, porque o público era diferente, a quantidade de horas era diferente, e ficava muito mais claro o modo de pensar do meu aluno. Então, eu conseguia olhar para o aluno fazendo, perceber as dificuldades que ele tinha e montar uma outra atividade já para o dia seguinte para poder solucionar aquele problema. Né? Então, isso é engenharia pedagógica. Que agora eu não preciso mais olhar o aluno, porque o que, que eu descobri? Quando você fica muitos anos em um primeiro ano, também muitos anos em um terceiro ano, e assim por diante, você começa a descobrir que aquilo é um padrão, né? Então, aquela dificuldade que aquele aluno apresentava não era dele, era da atividade que era mal elaborada. Né? Então, eu também elaborava mal, mas eu não sabia disso. Foi então que eu comecei a perceber que talvez tivesse algum problema na minha elaboração, e eu não sabia qual era. Eu elaborava para mim, estava tudo ok. Elaborava para o pessoal que estava ali no livro de inglês e espanhol, estava tudo ok. E quando eu comecei a elaborar para um público maior, né, essas crianças que ali passavam o ano comigo, eu comecei a perceber que tinha uma grande falha, né? E essa grande falha estava, para minha surpresa, na minha formação. Eu não era um design instrucional, né? Designer instrucional, que é a pessoa formada em elaboração. Em nenhum momento durante a minha faculdade ou durante o meu magistério eu tive aulas para aprender a elaborar material didático. Eu aprendi aprendendo com a vida, né? Então, devido às várias experiências que eu tive, eu fui refinando essa elaboração, mas não era suficiente, né? Então, foi ali que eu percebi que talvez eu precisasse fazer um curso de designer instrucional. Mas ainda não era o momento de eu fazer esse curso, que eu levei assim vários anos, eu fui assim aprender engenharia pedagógica, gente, na unha,
é um tipo de experiência que leva anos, né? Então, assim, não foi no primeiro ano que eu descobri, eu preciso fazer design instrucional. Foi lá pelo oitavo, nono ano de prefeitura que caiu a ficha, sabe? Gente, eu tô fazendo atividade, isso é um crime. A escola pedir para eu fazer atividade. Porque eu nem sou formada nisso. A minha formação é para lecionar, não é para elaborar. Né? Eu elaboro porque eu aprendi a fazer isso na unha, mas não profissionalmente. Então, que cargas d'água eu estou fazendo com o cérebro do meu aluno quando eu elaboro sem ter uma formação, né? Então, olha o perigo desse pensamento aí da escola de querer que o professor faça avaliação, que o professor faça atividade, né? Isso é bastante preocupante. Tanto que eu combato isso veemente aí diariamente, né? E daí lá na fase 3 ainda, eu consegui descobrir que a gente tem modelos de criatividade. E daí eu comecei a estudar essa área. Foi quando a minha criatividade alcançou, assim, níveis bastante grandes, né? Talvez seja o período que eu tivesse, assim, mais criatividade, porque era uma criatividade momentânea. Então, ali na hora, eu tinha que me virar nos 30 e fazer uma nova atividade para poder alcançar o que eu precisava. E daí a gente vem para a fase 4, que é quando eu abro na internet um blog. Nessa fase 3, é importante ressaltar que eu fiz uma graduação nova, né? Eu percebi que tinha alguma coisa muito errada, e daí eu tive uma crise existencial na educação. Eu não sabia se eu queria realmente estar em sala de aula, e eu fui fazer faculdade na época de web design. Então eu aprendi a programar na internet, eu aprendi a trabalhar com programas como CorelDRAW, Photoshop, né, o Dreamweaver, que é da Adobe também. Então eu comecei a usar outros programas que me levaram a pensar assim na criação de sites, então talvez fosse uma opção. E eu gostava muito de viajar também. Então na época eu até criei, né, um site chamado Mochila Gorda para experimentar toda essa questão da faculdade para eu poder me beneficiar, né, do que eu estava aprendendo ali. Mas ela acabou durando ali o tempo da faculdade, foi bastante experimental também. Não quis ir para essa área de viagem. Ela tem uma concorrência muito sanguinolenta, digamos assim. E não era para mim. Né? O que eu entendia mesmo era educação, cheguei a essa conclusão. Então eu teria que aplicar aquilo que eu entendi de design, né, web dentro das atividades. E isso aparecia muito nas atividades, porque daí com o tempo na prefeitura passou-se, não que se passou a ter as cópias, porque sempre tem cota. Eu investi num equipamento, né? Então eu comprei uma impressora, aquelas impressoras de que você usa aqueles galões de tinta, comprei as tintas, tudo, e eu comecei a eu imprimir em casa as atividades das crianças. Então eu usava aquele conhecimento de web design que já tinha transformado minha elaboração num outro patamar para a questão ali das atividades das crianças ali que elas fariam em sala de aula. Né? Nos últimos anos foram atividades que eu imprimia na minha própria casa. Por isso que quando alguém fala, ai, mas a minha escola tem cota, eu olho e falo, e daí? A minha também tinha, né? Então, assim, depende da sua disponibilidade em ser um profissional. Quase isso. Na fase 4, a gente tem o blog. Em 2008 para 2009, eu resolvi abrir um blog que não durou muito tempo. Assim, ele durou, mas não tanto quanto, né? Durou em torno de 2 ou 3 anos. E nesse blog, eu colocava atividades de várias séries, não apenas a série que eu ainda estava na prefeitura nessa época. E daí eu comecei a perceber que algumas atividades que eu fazia, elas eram para São Bernardo, que é o mesmo problema que eu tinha nas atividades para a escola de idiomas, né? É, eu comecei a perceber que no país as pessoas tinham outras necessidades, não eram as mesmas que eu tinha. E naquela época a gente não tinha uma divisão da BNCC, né? Ainda não tinha a BNCC. A gente tinha algumas diretrizes nacionais, mas nada que chegasse assim, a primeiro ano aprende até tal coisa, segundo ano aprende até tal coisa. Eu tive que fazer uma repaginação da elaboração, então aí foi aí que eu percebi que daí começavam, você devia vender atividade lá no blog. Eu falei, bom, se eu vou me propor a vender, foi nessa época que eu fiz o designer instrucional.
aquele que eu falei para vocês do Senac, que eu não gostei do curso. Porque depois de eu passar todos esses perrengues até a fase 3, quando eu cheguei no design instrucional, eu descobri que sim, ele me dava algumas ideias, mas não seria nunca suficiente para eu me tornar uma elaboradora, né? Faltava aquela engenharia que eu descobri lá na prefeitura. O curso de design instrucional não tem isso, e é o que faz a diferença na atividade. Porque montar uma atividade no computador, gente, qualquer adolescente de 15 anos faz, né? Tanto que a gente tem profissionais de TI que vendem atividades, né, na internet, que é um crime também, né? Pedagógico. Mas ter a atividade que funciona, que tem essa engenharia por trás, é o que faz toda a diferença. E o que me deu toda essa força nisso foi tanto a faculdade de web design até esse momento, quanto a questão do trabalhar na prefeitura. Foram assim imprescindíveis para que eu me tornasse o que eu sou hoje. Nessa fase 4, então eu faço uma repaginação, eu falo, então eu não posso, por exemplo, colocar data na atividade. Então, se eu colocar, por exemplo, que a atividade, olha o que acontecia. No blog eu distribuí atividade gratuita, que eu também aprendi que é uma prática ruim. Porque quando você dá as coisas de graça, o seu trabalho não é valorizado, né? As pessoas que buscam coisas de graça são pessoas que são desqualificadas. E daí você vai aprendendo isso ao longo dos anos. Não estou xingando ninguém, gente, não estou sendo grosseira com ninguém. Grosseria é você achar que o trabalho do outro não vale nada. Eu aprendi isso a duras penas. Tanto que eu já dei várias atividades gratuitas, aí tem um monte de gente que tem, mas atualmente a gente evita um pouco essa prática, a gente até dá como brinde, né? Exatamente por causa dessa desvalorização. Quando eu dou de graça, eu desvalorizo não apenas a mim, mas uma classe inteira, né? Isso eu também aprendi na prefeitura, quando às vezes a colega queria atividade e eu dava, eu percebia que ela se tornava um saco sem fundo, né? Então, tem uma série de coisas. E ela não se desenvolvia. Assim, eu me desenvolvia, ela ficava lá parada no tempo, na carreira dela, estagnada, né? Então, ela não era produtiva. Ela era uma mera aplicadora de atividade. Então, isso não fazia bem para a pessoa, ela precisava ir atrás. Por isso que eu sempre falo, nunca materiais. Sempre indique o vídeo, para que a pessoa aprenda. A gente precisa que nosso colega aprenda para que todos nós possamos ter um salário maior e pedir mais pelo trabalho que a gente faz, né? E lá nessa repaginação, eu estava falando da atividade de data, né? Se eu coloco, por exemplo, que um calendário de 2018, não, vamos por lá da época, né? De 2009, eu vou fazer uma atividade, vou colocar um calendário de outubro de 2009. Daí a pessoa vai visitar a página em 2010. O que que ela faz? Olha o perigo do de graça também. Olha, eu tô com essa atividade, mas está com o calendário do ano passado. Você pode refazer com o calendário de 2010? Mas eu não tô falando que eu vou pagar, você faz se você quiser. É tipo assim, né? Então, é um grande problema colocar a data nos materiais. A partir de então, nessa repaginação, que esse é só um exemplo, tem assim milhares de coisas que eu aprendi, eu comecei a não colocar datas nos calendários. Vocês vão observar que quando são calendários meus, não tem os números. Pode ter o mês, né? Então, calendário de outubro, ok. O que que eu peço na atividade? Para a criança preencher com os números do ano dela. Eu nunca vou colocar um calendário de outro ano, a não ser que seja alguma data histórica. Então, porque 1964. Então, eu vou colocar um calendário daquele ano, daquele mês de 1964, porque ele tinha uma data histórica. Mas se for uma atividade para ser feita hoje, tem que ser o hoje de quem comprou. Não pode ser o hoje que eu disponibilizo naquele ano porque eu achei bonitinho, né? Então, isso já delata que eu não estou sendo profissional, né? Então, a gente tem aí uma série de questões que são relacionadas a isso. Além da repaginação, a gente tem aí algumas formações que eu fiz durante. Foi uma loucura, gente. É porque eu não tenho tempo para estudar. Eu também não tinha. Então, eu dava aula na prefeitura, nessa época aí. Eu era coordenadora de uma escola de idiomas, porque daí eu saí do objetivo e fui para uma escola de idiomas.
E, ao mesmo tempo, eu fazia uma formação de e-commerce, que é o comércio virtual, lá na Paulista, né? Foi um curso aí de alguns meses. E, ao mesmo tempo, também, eu fazia uma pós de ensino à distância, né? Então, como você ensina à distância. E, ao mesmo tempo, eu fazia a pós em design instrucional. Então, isso daí era a minha vida enquanto eu tinha o blog, tá? Então, eu não... Também não cai para mim aquele negócio de, eu não tenho tempo para estudar. Tempo é a gente que arruma. Aprendi isso com a minha mãe e com o meu pai. Todo mundo tem tempo desde que saiba se organizar, né? E que tenha a perseverança de fazer o curso. Lá na minha casa a gente prezava muito a educação. Então isso fazia com que eu me dedicasse bastante. Quando eu estava na fase 3, eu considero que é uma fase meio caseira, porque foi quase que uma experimentação a céu aberto aí. Esses 15 anos que eu passei lá, quase 15, 14 anos e 11 meses, tá? Que eu passei lá na prefeitura. É, eu considero que era uma elaboração caseira, porque eu não tinha formação, mas eu estava desenvolvendo que nem a cozinheira de mão cheia. Você vai na casa lá da avó, a avó faz um super bolinho de chuva que ninguém mais faz, nem o melhor confeiteiro do mundo. Então era uma elaboração assim desse tipo do bolinho de chuva. Ele é caseiro, mas ele consegue ter uma consistência, sabe? Uma coisa assim que ninguém tem. E na fase 4, eu considero minha fase experimental. Foi a fase que eu aprendi a diferença, assim, que foi um divisor de águas entre ser informal e ser formal, né? Ser aquela elaboradora clandestina, né, que faz ali para a escola, porque estão pedindo, e ser a elaboradora que comercializa profissionalmente. Na fase 5 foi quando eu abri a loja, uns 2, 3 anos de blog eu abri a loja, e nessa fase eu comecei a entender que eu precisaria usar um currículo nacional. Então, dessa forma, eu atingiria toda e qualquer região do Brasil. E também do exterior, porque eu vendo para fora também. A gente tem atividades mais profissionais, então são atividades aí que elas são feitas para a venda, não são atividades que são feitas para o meu aluno, que não dá para o outro aluno do outro lugar. Não são atividades feitas para o meu livro didático, que não serve para outro livro didático de outro lugar. São atividades profissionais que independem de território, tá? Elas são focadas no que o aluno aprende naquela faixa etária. E a gente tem uma consciência da lição. Aqui eu sei exatamente para que eu estou fazendo a lição, qual é a funcionalidade dela e qual é o resultado que o professor deve obter. Então, nessa fase, eu já tenho uma maturidade profissional. Na fase 6, que é a fase das editoras, que eu vou falar em vídeos futuros, né? Porque eu tenho fase da editora também, a gente tem uma restrição na elaboração. Quando eu trabalho para a editora, elas restringem uma série de coisas. Então, por exemplo, não pode ter conto de fadas porque tem pessoas de religião que não permite bruxa. Ou se não, a gente tem que tirar o exercício 4, 8 e 12 porque não cabe na página, porque para eles o diagramador, que é o cara que arruma a parte visual, que é um estagiário de ilustração, não consegue colocar na cabeça dele, na mente dele, não cabe aquilo, porque a ilustração dele tem que ter destaque. Então, ali na editora, a ilustração ganha maior repercussão do que a pessoa que elaborou, né? Então, eles dão mais luz ao visual, né? Então, o livro precisa ficar lindo, porque assim o professor olha, acha fofo e escolhe aquele, independentemente se vai funcionar ou não. Porque quando eu tiro o exercício, sei lá, 4, 8 e 12, eu estou tirando pedaços do pensamento do elaborador. Por isso que o livro didático não dá certo em sala de aula. Mas, como quando eu sou contratada para editora, eu sou obrigada a dizer ok, porque o trabalho é um trabalho terceirizado aí, né? Feito para eles. A gente tem uma diminuição da engenharia pedagógica, a editora não sabe o que é engenharia pedagógica, ela não teve 15 anos na prefeitura no rally rola ali da sala de aula para poder saber o que seria essa engenharia pedagógica, então eles não utilizam, eles não pautam o material na engenharia pedagógica e eles não entendem que seria um diferencial para a editora deles. Tá? É tudo muito comercial, político e econômico.
principalmente a Somos, né? Que ela é um terror aí das editoras. Muito ruim a qualidade e o atendimento também, assim, eles não cumprem muito o que eles prometem. E a gente tem uma preocupação com quantidade. Então, a gente vai pôr mais páginas, porque quando está mais grosso, o professor escolhe, porque assim ele tem menos trabalho. Então, lá na fase das editoras, eu aprendi também algumas coisas bem importantes que fazem com que lá no site eu faça o contrário, né? Ah, você não gosta de trabalhar para editora? Gente, eu gosto. O que eu não gosto é dos cortes que elas fazem, né? Isso eu acho bem danoso para a cultura do aluno, sabe? Então, na fase 5 eu tenho uma fase profissional, e na fase 6 eu também tenho uma fase profissional, mas por outra perspectiva, digamos assim. O que vai acontecer então? Eu tenho aqui até a fase 4, os materiais que eu fazia jamais seriam adequados à venda, e eu devo ressaltar isso porque a gente tem muitos professores atualmente que colocam lá professora Gigi, professora Zezé, professora Mimi, sabe? Já é o tipo de coisa que só de eu olhar professora tal, eu já não compraria, que ela não tem uma formação na área. Então tá claro que ela faz aquelas atividades ali no caseiro e que ela está vendendo aquilo sem ter uma formação adequada. Né? Isso me dói muito, porque eu investi muito dinheiro, gente, econômico mesmo ali, dinheiro. Até vender carro eu vendi para ter a loja, sabe? Então eu tive um investimento massivo para poder oferecer um trabalho de qualidade e me dói muito quando a pessoa compra de uma pessoa desqualificada, né? Porque assim, seria uma quantia que teria vindo para uma pessoa profissional, né? Isso. E a gente precisa valorizar as pessoas que valorizam a gente, né? Então, se eu fiz tudo isso, foi para que o seu trabalho fosse melhor em sala de aula. Daí vai lá e compra de uma informal. Não dá, né? Então, isso me dói bastante. E na fase 5 e fase 6 a gente tem um material voltado à venda. Então, aí eu faço para o comercial mesmo, mas que dá um resultado para toda e qualquer pessoa, que é o mais importante. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, eu acho que não, mas também se eu esqueci eu falo no próximo vídeo, né, dessa playlist. No episódio anterior eu analisei uma grade curricular de uma pós-graduação em design instrucional. E agora eu vou falar para vocês também que uma coisa importante. A editora não exige que você tenha pós em design instrucional, tá? Ela exige que você saiba elaborar. Não é uma exigência profissional, porque nem todo mundo que tem essa pós é bem formado, como vocês estão vendo aqui o motivo. Hoje eu trouxe um outro cronograma de uma outra instituição que eu vou mostrar para vocês. Assim, de repente eu quero fazer uma pós em design instrucional, eu vejo lá o cronograma de aulas, né? Isso aqui é a grade curricular desse local, e eu me parece legal, mas eu não sei se vai ser uma pós boa. Então, a gente tem lá, ó, nas disciplinas, desenvolvimento profissional. Essa matéria eu acho que é top, né? Eu acho que todo curso deveria ter ou empreendedorismo ou desenvolvimento profissional, porque sem isso você não consegue se desenvolver na carreira. Inclusive, na pedagogia deveria ter esse módulo também, né? Quando eu vejo design de conteúdos, eu já começo a ficar com o pé atrás. Mas design de conteúdos sem estudar, por exemplo, uma BNCC, documentos aí oficiais de educação, sem estudar neurociência, não faz sentido, porque a pessoa não vai ter engenharia desse conteúdo, né? Então, o design, ele diz respeito à parte visual. Então, isso me deixou um pouquinho preocupada ali no segundo. Processos de design instrucional. Opa, aí já voltou um pouquinho para o eixo, né? Então, qual que é o processo que eu tenho para desenvolver a minha elaboração? Então, esse daí está dentro do esperado. Utilização de recursos multimídia. Eu achei que esse daí ficou um pouco solto. Esses recursos multimídia seriam com que função, né? Não me fez muito sentido, assim, porque eu não estou entendendo se é para complementar o trabalho ou se é para fazer o trabalho principal num programa de computador.
Então, eu achei que ficou muito solto essa disciplina. Quando eu chego ali em processos de criação de objetos e de aprendizagem padrão SCORM, aí eu já entendo por que que é diferente ali em cima. Embora seja uma pós em design instrucional, é para design instrucional digital, gente. Esse daqui não serve para você fazer atividades em folhas. O padrão SCORM é um padrão que é utilizado em plataformas de ensino. Então, se você vai fazer, por exemplo, não é para fazer a lição em si. Se você vai montar uma plataforma de uma LMS, né, uma plataforma Learning Machine, a Learning Machine, né, que é a máquina de aprendizagem, de uma faculdade, de uma escola, eu vou montar uma plataforma de aprendizagem. Você vai usar esse curso aqui de design instrucional, porque ele vai ter o padrão SCORM, que é o que você vai precisar. Se você quer para fazer as atividades de sala de aula que vão em folha, ou para montar um lapbook ou um caderno interativo, não vai ter serventia essa formação. Então, isso daí é uma coisa que não fica claro, mas como eu já tenho essa formação também nessa questão de LMS, eu já sei que o padrão SCORM ele vai ser voltado para aprendizagem em lousa digital, em gamificação, dentro de tela, então é uma coisa para tela, não é uma coisa para a vida. Você vai aprender a linguagem da máquina, não dos humanos. Né? Essa pós é bem assim. E a gente tem gestão de projetos em EAD. Né? Então, vejam que aqui reforça o que eu acabei de falar. Quando eu tenho padrão SCORM, a gestão de projetos é em EAD, porque é para ensino à distância, não é para você usar em sala de aula. Né? Ali, ao vivo e a cores. E daí a gente tem outro que reforça, que é a usabilidade e acessibilidade. Essa usabilidade diz respeito ao tamanho da tela, tamanho de elementos na tela, se está tudo dentro de uma arquitetura de informação, ou seja, se eles estão nos locais corretos, né, os botões, coisas assim desse tipo. Então, é uma pós ótima para quem quer trabalhar com aprendizagem à distância digital, né? Mas para quem quer fazer atividade de sala de aula mesmo, não tem serventia. Por isso, a gente oferece no nosso curso livre os módulos que são aulas ao vivo, além das aulas que são gravadas, porque a gente também tem aulas gravadas. A gente tem os módulos ao vivo que trazem toda essa questão aí de engenharia da pedagogia, né? Engenharia pedagógica no módulo 1 e módulo 2. Eles formam essa engenharia pedagógica. Daí a gente tem o fases da montagem, que seria aquele processos de design instrucional, que a gente simplificou como fases da montagem, porque para que complicar uma coisa que precisa ser simples? A gente tem criatividade, que não tinha naquela grade curricular. A arquitetura de informação, que lá naquela grade vai aparecer como design de conteúdos, mas não totalmente como arquitetura de informação, que é o mais importante, né? A gente tem os arquétipos pedagógicos, que é o que é sequenciada, o que é lição de casa, o que é projeto, o que é avaliação, mas não somente o que é, mas o tipo de linguagem dentro desses arquétipos, eu tenho tipos de elaboração diferentes, né? Isso vai ser importante. E a gente tem o módulo 7, que ele é híbrido, que ele vai aparecer entre os módulos, né, que é empreendedorismo, que vai ser aquele desenvolvimento profissional que está aqui. Perceberam? É só outra linguagem um pouco mais próxima para vocês. Se você se interessou e gostaria de fazer o curso de elaboração com quem vive para isso, nasceu para isso, né? Eu tenho dom lá desde os 2 anos, como vocês puderam ver. Vocês podem entrar em contato com a Cirlei no WhatsApp 11 98808 4676. Lá ela vai falar nesse WhatsApp o preço, o horário, o cronograma e alguns detalhes. Uma coisa importante é que se eu fosse vocês e não conta para ela, eu estou fazendo esse vídeo aqui no dia 17 de novembro. A gente está quase em Black Friday, então pede para ela, gente, um desconto de Black Friday e você vai se surpreender com o preço. Espero que vocês tenham gostado e até nosso próximo episódio da playlist ou algum vídeo que eu coloque aí no canal durante a semana.
Até a próxima e bom trabalho para vocês. Não sejam incoerentes na prática de vocês. Não façam prova para a escola se ela pedir. Insistam que a escola então contrate um profissional ou pague um curso para vocês de elaboração, porque não é a tarefa de vocês. Enquanto a gente não bater o pé, as escolas vão continuar explorando a gente indevidamente, né? Então, bom trabalho para vocês e até a próxima.